Polêmica sobre o preço dos alimentos, a inflação que atinge essa categoria de produtos e bate no bolso do consumidor. E todas as discussões que cercam esse tema estão batendo também lá no Congresso Nacional. Agora, com um novo comando na Comissão de Agricultura, esse assunto pode ganhar ainda mais relevância. E é por isso que a gente conversa agora com o deputado federal e presidente dessa comissão, Rodolfo Nogueira. Deputado, muito bem-vindo aqui ao Live CNN. Vou deixar a Basília Rodrigues abrir essa entrevista, já que foi ela que viabilizou essa conversa com o senhor. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Clarissa, tudo bem? Deputado, nessa disputa entre oposição e governo, de que lado o senhor fica na cobrança pelo governo adotar medidas melhores para baratear o preço dos alimentos? Essa é uma questão de governo e oposição mesmo, dividido, ou está todo mundo dentro da Comissão da Agricultura pensando igual? Bom dia, Clarissa. Bom dia a todos aí no estúdio. Bom, primeiro é uma luta que a gente vem travando desde que o presidente Lula assumiu o comando do Brasil e disparou sua metralhadora contra o agronegócio. Alguns ministérios vêm se colocando desfavoravelmente contra o agronegócio. Isso vem prejudicando a relação dos produtores rurais, da FPA, que é uma frente, e principalmente da Comissão de Agricultura contra o governo. Nessa relação que você me falou aí sobre o preço dos alimentos, a gente vê um governo federal perdido, Clarissa. O governo adota medidas que realmente não traz nada de eficácia para o custo dos alimentos, né? Como essa última de isentar 11 produtos aí da isenção de tarifas de importação. O Brasil, nesses 11 produtos, 9 é líder de produção e de exportação. A gente olha para a carne brasileira, que é a carne mais barata do mundo, e ele isentando a carne de fora nessa alíquota de importação, ou seja, ineficaz. O governo Lula está perdido, a gente vem trazendo algumas medidas, a FPA, junto com o nosso presidente Pedro Lupion, enumerou uma série de medidas que o governo poderia ter adotado e, ao invés disso, o governo virou os olhos para essas medidas e realmente adotou medidas ineficazes, que isso, com certeza, traz um prejuízo muito grande, não só para o agro, mas também para o consumidor direto, né? A gente sabe que hoje o grande viés aí dessa alta de preço também é o transporte. Todo o alimento do Brasil, 99% é feito pelo transporte terrestre, ou seja, usando diesel, né, usando combustível, e o governo poderia, com certeza, trazer uma medida para baixar o preço do diesel, que está disparado, e trazer um impacto direto no preço dos alimentos, numa urgência que a gente sabe que vamos falar assim, o povo brasileiro não está mais suportando ir para os mercados e não conseguir comprar o básico dos alimentos. Deputado, eu gostaria de aproveitar um dos pontos aí que o senhor levantou, que é essa questão da decisão do governo de zerar a taxa de importação de alguns produtos. Vários representantes do agro consideram essa medida, como o senhor disse, insuficiente para resolver o problema. E há, de fato, outras sugestões que foram apresentadas pelo setor. Agora, ainda assim, a gente vê uma briga política muito forte. A oposição ali ao governo do presidente Lula, e o senhor, como parlamentar do PL, sabe disso, está usando essa questão da inflação de alimentos como uma arma política, uma arma para tentar, de certa forma, enfraquecer politicamente o governo do presidente Lula. Não seria o momento de haver uma ação mais conjunta, de agentes, representantes do agronegócio sentarem com o governo federal para tentar encontrar uma solução que resolva o problema para todo mundo ou alivie, pelo menos, esse problema para o bolso do consumidor? Apesar, claro, a gente sabe das divergências políticas, elas existem, são parte da nossa democracia? Clarissa, nós sempre vamos estar abertos aí para o diálogo, né, com o governo, ainda mais à frente de uma comissão tão importante da agricultura.
Agora, a nossa prioridade é defender o produtor rural, o agronegócio, e não agradar um governo. Nós temos realmente a ciência de que a Comissão de Agricultura, a Frente Parlamentar da Agricultura e Pecuária, também tem essa posição marcada para a defesa do agronegócio. E as medidas que nós, em conjunto, preparamos já, apresentamos, e diante da total descaso do governo, realmente a oposição e a frente não pode se calar diante desse descaso, né? Deputado, passo a palavra aqui para o Pedro Duran, que volta aqui com a gente, vai fazer uma pergunta para o senhor. Obrigado, Clarissa. Tudo bem, deputado? Bom dia, bem-vindo à CNN. Queria te perguntar sobre essa viagem que o presidente Lula está fazendo ao Japão com uma comitiva de ministros e deputados, senadores, enfim. Um dos objetivos é destravar uma via para que o nosso frango possa ser exportado para o Japão. Não sei se o senhor foi convidado para ir ou não, enfim, junto com eles nessa viagem importante para o agronegócio brasileiro, mas queria aproveitar para pedir a tua avaliação sobre essa questão específica e sobre o trabalho do ministro Carlos Fávaro. Ele deve ser convocado para ir na comissão. Como é que o senhor avalia o trabalho dele? Bom dia, Pedro. Nós não fomos convidados, né, para ir nessa comitiva. Eu acho importante realmente essa viagem, né? Haja vista o Japão ter bloqueado essa relação, essa compra de aves aqui do Brasil. É um sinal de que eles estão tentando a diplomacia. A gente tem, de um outro lado, a China agora desabilitando 390 plantas frigoríficas aqui no Brasil, né, que diz respeito à pecuária, à carne bovina, mas o que a gente vê também é uma dificuldade muito grande desse governo com diplomacia em outros países. O Trump anunciou aí algumas medidas aí contra essa relação comercial do Brasil. A gente viu lá atrás o Trump também endurecendo contra o Brasil, o presidente Bolsonaro indo para os Estados Unidos e tendo um diálogo e revertendo essa situação, e o presidente Lula numa inércia e ao contrário de um bom relacionamento, ele ataca o presidente Trump, que é presidente da maior economia do mundo, e com certeza os Estados Unidos têm uma relação muito forte no agronegócio e pode atrapalhar essa relação e pode atrapalhar as exportações do Brasil aqui. Então, eu acho que o governo Lula tem que se preparar um pouquinho mais para ter diálogo e combater aí realmente vamos falar assim, essa política externa contrária contra o Brasil. Deputado, antes de passar a palavra novamente para Brasília, eu gostaria de pedir para o senhor avaliar um pouco o resultado da votação do orçamento, considerando aí o que está sendo destinado para áreas que sejam relacionadas ao agro. O senhor ficou satisfeito aí com os acordos que foram firmados para conseguir garantir a distribuição de recursos aí no decorrer dessa legislatura? Olha, Clarice, eu acho assim, o governo também muito perdido no diálogo com o Congresso Nacional, aprovou praticamente aí no mês de março o orçamento, ou seja, a gente vê uma desconstrução nesse diálogo e um problema muito sério em aprovar uma lei de orçamento tão séria. O descaso com o Plano Safra realmente foi um absurdo que nós... Clarice, só para vocês entenderem um pouquinho o que é o Plano Safra. Agora, dia 30 de março, praticamente vence todos os financiamentos e todos os custeios. E hoje nós não temos absolutamente nada a não ser os 4 bilhões que foram destinados, ou seja, nada perto de 450 bilhões de reais que o governo tinha destinado para o Plano Safra. Então, é uma falta realmente de gestão com o produtor rural. E hoje, quem está pagando essa conta realmente é o produtor rural. Nós estamos passando um momento muito difícil, Clarissa, no agronegócio, né? Os preços das commodities que despencaram nesses anos, a estiagem, clima, que foi um problema muito sério aí em 3 safras. Então, isso trouxe um endividamento muito forte para o setor
e a falta de crédito, a falta de recursos e uma política destinada para o produtor rural pode custar muito grande aí para a economia do Brasil, para as exportações e, consequentemente, para o PIB brasileiro, que o agro representa aí 1/3, todos nós sabemos. Basília Rodrigues. Deputado, eu gostaria que o senhor explicasse para nós e também para o público o que poderia amenizar a insatisfação dos senhores, porque essa gestão do Ministério da Agricultura, essa gestão da política agrícola no país, bateu recorde de mercados abertos, ou seja, o Brasil nunca comercializou tanto lá fora como agora, e também... Basília, só fala um pouquinho mais alto, que o meu volume está muito ruim aqui e eu não estou conseguindo escutar. Eu quero entender qual é o choque de expectativa, o que o governo ainda pode fazer, se ainda há tempo, para melhorar a avaliação ou diminuir o nível de insatisfação dos senhores. Esta gestão afirma que ampliou a abertura de mercados, então o país nunca comercializou tanto com um volume de países como tem hoje, e também bateu recorde quanto ao valor que é destinado pelo Plano Safra. Então, o que mais pode ser feito, seja via Comissão de Agricultura ou, notadamente, a Frente Parlamentar do Agro, a FPA, para alinhar esse relacionamento? Vocês estão pressionando por uma mudança de ministro? É essa a resposta que esperam? Olha, Basília, a gente tem um problema muito sério já desde o início. Em 2022, o Lula chamou o agro de fascista. Em 2023, o presidente da Apex, Jorge Viana, foi para a China falar mal do produtor rural e do agronegócio. A gente vai também em 2023, em pleno Abril Vermelho, o Lula levando João Pedro Steg para a China, né? Nomeou integrantes do MST. Trabalhou muito grande, né, na importação aí do leite de fora contra o produtor leiteiro, contra a pecuária de leite. Quis importar o arroz para prejudicar o produtor aqui nacional, naquele leilão que, na verdade, foi um grande tiro no pé desse governo. Atuou para colocar a carne fora da cesta básica, ou seja, tributar a carne e seus derivados aí de proteínas na reforma tributária. E assim, por último agora, algumas coisas que o Fávaro chama a FPA de Frente Parlamentar da Oposição, que isso para nós também foi um insulto, né? E agora destinando 750 milhões do orçamento para o MST, que hoje é o maior inimigo do agronegócio, é o maior inimigo do produtor rural. Então, esse governo tem que mudar a política que ele vem tratando o agronegócio, deixar de atrapalhar o agronegócio em vários segmentos e, com certeza, construir uma nova narrativa, um novo relacionamento aí com a Frente Parlamentar, com o nosso presidente Pedro Lupion, que tem autoridade para falar pelo agronegócio aqui na Câmara, e também na Comissão de Agricultura, que hoje é presidida por mim lá. Então, a consequência desses monte de erro, vamos falar assim, até diplomático com o agronegócio, trouxe essa relação hoje que praticamente não existe. E o governo não escuta o setor, ele teima em adotar medidas que realmente, em vez de ajudar o povo brasileiro e ajudar o produtor rural, porque veja só, você quando ajuda um segmento que produz alimentos, você está ajudando a população brasileira, você está tentando baixar esse custo dos alimentos na mesa do povo brasileiro. E as medidas que o governo tem adotado aí durante essa gestão realmente têm sido ineficazes, e isso todo mundo está vendo, porque vai no mercado, todo mundo reclamando, é a população reclamando, é a base dos eleitores do PT reclamando, que é o Nordeste, é aquele trabalhador que ganha 1 salário, 2 salários mínimos, que não tem essa condição realmente de se sustentar na sua alimentação. Muito obrigada. Nós conversamos com o deputado Rodolfo Nogueira, do PL, que assume a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no Live CNN. Obrigado, Basília. Obrigado, Pedro. E obrigado, Clarissa.